muitas pessoas que estão aqui já passaram por um processo de emagrecimento, já tiveram uma experiência de emagrecer, né? Mas é muito diferente você ter um resultado de emagrecimento e você se tornar uma pessoa magra. Boa. Existe uma grande diferença e muitas vezes a gente tem uma intervenção que é uma dieta, é um novo treino, mas a gente não faz uma intervenção naquilo que realmente vai nos trazer uma mudança sustentável, que é o nosso comportamento alimentar. E o comportamento alimentar, para que ele seja modificado de forma definitiva, a gente precisa ter uma modificação na nossa mente. A gente precisa virar uma chave. Como é que tu falou, Vinícius? Mudar o chip, né? Trocar o chip de gordo pelo chip de Trocar o magro. chip. É exatamente isso. E, olha, isso é o segredo do emagrecimento. Mas se fosse fácil, porque tem coisas... É simples, não é, É Vinícius? simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Se assim fosse, todas as pessoas seriam magras, lindas, com corpo perfeito, e a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Boa. Então, o meu trabalho ele é todo direcionado para essa parte de emagrecimento, mas sempre alterando as suas condutas emocionais e comportamentais. Porque eu tenho o entendimento de que esse é o segredo para qualquer mudança definitiva. É você mudar quem você é. Você mudar o seu mindset. Boa. Então, eu auxilio as pessoas nesse sentido. Ontem eu estava fazendo uma reunião ao vivo com o pessoal ali da mentoria, né? Que inclusive esse pessoal que está na mentoria está fazendo o desafio de 21 dias que você criou e colocou lá, gentilmente, né? Quando eu falei que eu ia colocar isso lá dentro do programa, eu falei, cara, uma das pessoas que eu confio para colocar esse desafio de 21 dias, que vai te ajudar a fazer exercícios, a ficar presente para alguns pensamentos sabotadores, comportamentos sabotadores, é a Ellen. Então, e eu vi, e a gente vê lá dentro da comunidade do Facebook, que eu vi vários comentários assim, nossa, hoje eu acordei com muita preguiça e eu tava quase desistindo de treinar, daí eu vi a sessão 12 lá do desafio e disse, cara, eu não vou fazer isso porque ela falou isso e aquilo, e foi lá e fez. E aí eu vi, isso já está presente, mas é legal ver esse retorno das pessoas. O que eu estava falando ontem, muito importante, a pessoa está treinando, seguindo o método, mas ela está fazendo algum programa de transformação mental, né? Então ela tem que estar concomitantemente ao exercício, ela tem que estar fazendo, cara, entendendo por que ela sente preguiça, por que ela se sabota, o que acontece que faz com que ela coma em excesso, qual é o pensamento, quais são os hábitos, enfim, fazer toda essa engenharia reversa para entender. Eu falei para eles assim, é provável que vocês que estão aqui não sejam mais ansiosos e estressados que eu. A diferença é que eu fico presente. Quando eu fico ansioso, opa, por que eu fiquei ansioso? Ah, entendi. Tá, e me dá vontade de comer doce? Me dá como eles, como todo mundo que come em excesso dá. Só que aí, como eu sei que eu tô ansioso e que aquela minha vontade de comer um doce, eu já fiquei presente para aquilo, então eu vou comer um pedacinho de chocolate, no meu caso, e eu já fico tranquilo, já consigo baixar meus níveis de ansiedade. A diferença dessas pessoas, ainda que estão passando por esse processo de transformação mental, é que elas não ficam presentes quando vem a ansiedade, o porquê que vem a ansiedade, e aí elas sentam na frente da televisão, vêem Netflix e acabam comendo demais. O que eu queria te perguntar, Ellen, é o seguinte, eu vejo, trabalhando aí quase 10 anos nesse ramo de emagrecimento, os 3 principais vilões são preguiça, falta de força de vontade e indisciplina, né? Então, às vezes a pessoa tem o melhor treino, ela tem o melhor plano alimentar, mas se ela tiver preguiça, se ela tiver falta de força de vontade e se ela tiver indisciplina, de nada adianta. Ela pode ter o personal trainer do Pelé e a nutricionista da Madonna atendendo ela, mas não vai resolver. Por quê? Porque a preguiça, a falta de força de vontade e a indisciplina está acabando com ela. Então, primeiro eu queria entender, Ellen, tu consegue explicar o porquê que as pessoas têm preguiça? Entender primeiro o motivo. Por que elas ficam preguiçosas, com falta de força de vontade e indisciplinadas? Qual que é a tua explicação para isso? Então, isso é bem característico de todos nós seres humanos, né? A gente precisa entender uma coisa que é, assim,
O nosso cérebro, ele não foi desenhado para a gente ter resultados espetaculares, para a gente sair da nossa zona de conforto. Não. Então, as pessoas dizem assim, o cérebro é um órgão muito poderoso. Sim, de fato ele é. Só que, do que adianta, Vini, tu ter uma Ferrari na tua garagem se ela tá sem gasolina? Boa. O que tu faz com a tua Ferrari? Fica parada aqui. Fica parada. Então, o cérebro, ele é exatamente dessa forma. Ele é uma Ferrari para nos manter vivos. Então, tudo aquilo que a gente quer de resultado excepcional, fora da média ou bom, a gente precisa ter um treinamento mental e a gente precisa ter uma série de condutas que vão nos levar para aquela direção. Porque a preguiça, a indisciplina e a falta de força de vontade somos nós. É a nossa natureza. Então, a primeira coisa que eu sempre digo, Vini, e para o pessoal que está aqui, sempre quando uma pessoa vem se atender comigo ou quando ela se torna minha aluna, eu digo assim, ó, aceita que isso faz parte da tua natureza. Porque se eu chegar aqui para vocês e falar assim, não, eu não tenho preguiça, eu estou mentindo. Boa. É como o Vini falou a questão da ansiedade. Ele sente ansiedade, eu sinto preguiça. Todos nós sentimos isso enquanto seres humanos. Por quê? Porque é da nossa natureza. Só que quando a gente tem um entendimento, a gente consegue ficar presente, como o Vini falou. A questão é, se eu me deixar levar por esses padrões que são instintivos, eu nunca vou conseguir o resultado que eu quero. E outro ponto importante de a gente entender é que a gasolina certa para nossa Ferrari é a química certa. Por que a gente tem vontade de comer chocolate? Por que a gente tem preguiça? E por que a gente tem indisciplina? Porque nós somos envolvidos pela nossa mente a nos distrair. Eu falava, Vini, que a gente tem o hábito da alienação, né? A gente se aliena. Quando tu diz assim, ó, eu fico presente para minha ansiedade, é o quê? É trazer a tua consciência para esse momento e observar, eu estou ansioso. Só que a maioria das pessoas, elas sentem ansiedade, elas sequer sabem que elas estão ansiosas. Por quê? Porque elas estão tão alienadas nos pensamentos, nos problemas, nas desculpas, em tudo aquilo que está ocorrendo na vida, que ela não consegue ficar presente nem para o que está acontecendo no corpo dela. Boa. Ela simplesmente é levada por esses padrões de indisciplina, de falta de força de vontade. E muitas vezes a pessoa vai se dar conta que ela está sendo refém desse vilão, Vini, quando ela já ganhou 5, 10, 15 quilos. Às vezes a pessoa... É comum a pessoa chegar para mim e falar assim, eu não sei como. Quando eu vi, eu estava desse tamanho. Nossa, isso aí é foda. Ela ficou tão alienada, ela foi alienada pelo mundo, pelos problemas, pelas dificuldades. O cérebro dela engolfou ela não se deu conta que ela estava indo para o caminho totalmente oposto do que ela quer. Boa. E aí, o que acontece? A gente é viciado em sentir prazer. Vai dizer, vamos combinar, gente. Quem é que quer uma vida chata? Quem aqui quer uma vida chata? Ninguém quer. E aí, se você tá no meio de uma pandemia, com a sua liberdade cerceada, o seu trabalho totalmente modificado, né? Então, as pessoas tiveram que se adaptar. Muitas pessoas, mulheres com filho em casa, então tem que dar conta de marido, filho, fazer comida, um monte de coisa. Você tá aí envolvida nessa dificuldade. Você não percebe que você tá tão desgastada por aquela realidade que o que sobra para você? É comer um doce. É sentar na frente do sofá e se distrair com Netflix, com série, com qualquer coisa. Por quê? Porque o teu cérebro usa da preguiça como uma forma de te recompensar, que é te deixar na tua zona de conforto. Então, qualquer coisa nova que a gente queira fazer, o cérebro, de primeira, ele vai bloquear. Por quê? Porque é algo novo. E qualquer coisa nova tem um custo cognitivo, tem um custo energético. A gente precisa aprender alguma coisa. Olha só, o cérebro, ele fica com o freio de mão puxado, né? Quando tu quer mudar, ele quer puxar o freio de mão. Aí, se quiser acelerar, tem um custo energético, que seria a gasolina, né? Então, tem que botar gasolina, tem que botar energia, no caso. Então, assim, só para entender, a preguiça, falta de força de vontade, todas essas questões, elas são inerentes ao ser humano, né? Elas estão ali. Ela não é uma coisa que tu
tá ali, daí tu acorda, nossa, acordei com... Nossa, agora eu tenho preguiça. Eu peguei a preguiça, parece que é uma doença, né? Peguei a doença da preguiça, mas não é. Ela tá no teu DNA, ela tá incorporado, né? O cérebro e o corpo humano, ele foi feito para para segurar a energia, porque ele não sabe quando tu vai passar por uma situação de repente, luta ou fuga, que você tem que ter energia para poder fugir. Afinal de contas, o nosso DNA é o mesmo do homem da caverna lá. Então, teu corpo faz de tudo para armazenar energia para um momento de luta e fuga, né? E aí, entendi. Então, quer dizer que preguiça, falta de força de vontade e indisciplina não são doenças, não são coisas que tu pega quando alguém tosse ou quando alguém espirra e passa para você. Não é? Não. Eu não sei se isso é uma boa... Pra isso. Já tá em você. Se fosse assim, era só tomar um remédio que passava, né? Ou não é? Que bom, né? Então, na realidade... Pode falar. Na realidade, Vini, o remédio, ele é mental. Por quê? Porque, como eu vinha falando, né? Isso é inerente de todos nós, porque a gente tem uma recompensa cerebral, que são hormônios que são liberados quando a gente fica na preguiça. Vai dizer, olha só, a preguiça, aquela leseira, quando você tá alienado. Muitas vezes a pessoa fica lá no flow, tipo, tá de boa. Tem uma recompensa. Sim. Só que tem um custo, né? Ceder a preguiça te dá um bem-estar momentâneo, mas tem um custo, que é a insatisfação com o seu corpo, que é você nunca chegar no seu objetivo. Boa. Então, às vezes as pessoas dizem pra mim, Vini, assim, ó, bom, então tu trabalha aí com essas coisas de pensamento, com essa coisa de mudança mental, me diz um mantra, eu adoro, acho tão engraçado, me diz um mantra, um pensamento positivo pra eu sair da preguiça. Se fosse assim, né, pobre do pensamento positivo, com todo respeito, gente, mas se fosse assim, livro de autoajuda ia emagrecer as pessoas, Nossa, né? isso é muito fácil. É muito fácil. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer clareza é que você não vai sair da preguiça, da indisciplina e da falta de força de vontade com pensamento positivo. Vamos desconstruir um pensamento mágico aqui que às vezes as pessoas têm, tá? Então, assim, ó, não é pensar positivo. Imagina a cena, você tá sentado no sofá com preguiça e aí você sabe que você tem que botar um tênis ou botar sua roupa de treino e fazer o treino do Q48. Você pensar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Vai adiantar? Vai fazer o que emagrecer? Acho que não vai. Não vai, né? Então, assim, ó, vamos acabar de vez com essa coisa que as pessoas têm, de que o pensamento positivo, gente, ele não faz nada por nós. Sabe? Desculpa falar isso para vocês, mas é a maior verdade. O que a gente precisa é ter uma alteração na nossa química cerebral, que é totalmente diferente, porque no decorrer dessa live, vocês vão entender que eu vou dar mecanismos cerebrais para vocês utilizarem no momento que esses vilões aparecerem. Só que não é pensamento positivo, pelo amor de Deus, tira isso da tua cabeça. Não é pensamento positivo, ele acaba se tornando negativo, né? Boa. Oi? Ele acaba tendo um efeito, o pensamento positivo acaba tendo um efeito negativo. Olha só. Essa que tu colocou é ótima, sabe por quê? Porque às vezes o pensamento positivo tem um efeito negativo pior do que um pensamento negativo, sabia? Boa. Porque um pensamento negativo muitas vezes move a pessoa a fazer alguma coisa. Boa. Enquanto que o pensamento positivo deixa a pessoa na alienação, muitas vezes. Ela não deixa a pessoa travada, né? Exato, sabe? Então, assim, ó, tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com alterar as informações que você descarrega no seu órgão cérebro. Porque lembra que eu falei? O cérebro é a Ferrari. Você precisa botar gasolina nessa Ferrari para andar, gente, senão de que adianta, né? Não vai Ferrari ficar parada. Não rola, né? Daí não dá nem pra dar uma corridinha, né? Não tem graça. Não é para sair da garagem. Entendi. Não. Então, a gente tem os vilões lá, preguiça, falta de força de vontade e disciplina, e não é através do pensamento positivo que a gente consegue vencer eles, né? Em primeira instância. Inclusive, esses pensamentos positivos, eles podem atuar de maneira negativa, fazendo a gente ficar cada vez mais na inércia e
dependendo de uma certa esperança. Nossa, eu tenho um pensamento, vai dar tudo certo. Mas aí você fica quietinho e aí você tem a esperança de que esse pensamento vai te ajudar. No final das contas, você não conseguiu. E aí, qual que é, então, como é que a gente altera a química cerebral? Quais são os comandos? Qual que é a solução para resolver isso de maneira prática? Ótimo. Vini, vamos desmembrar cada um dos vilões por vez. Vamos falar primeiro da preguiça? Pode ser. Tá. Gente, então assim, ó, uma coisa que é importante a gente entender. A gasolina, ela vem através dos nossos pensamentos, só que o pensamento por si só, ele é apenas um comando para produzir uma química, que são hormônios, que são as nossas emoções. O que faz você agir é a emoção. O pensamento, ele só é efetivo quando ele gera uma boa emoção, né? Então, por que a gente falou que muitas vezes o pensamento positivo ele pode ser destrutivo? Porque ele te produz uma emoção de inércia e te deixa ali na zona de conforto. Quando a gente entende que, quando eu falar informação é o pensamento, tá? Mas essa informação ela tem que ser estruturada de uma forma que realmente vá fazer você ter uma emoção que leve você para a ação. Então, vamos supor que você está aí, atirado no sofá, com preguiça. Nesse momento, você está na sua alienação mental. Tem pensamentos que fazem com que você fique nessa preguiça. Você identificar esses pensamentos vai levar muito tempo, não vai rolar. Porque você tem uma média de 70 mil pensamentos por dia. Se você quiser entender os seus pensamentos, não vai funcionar. Vai demorar muito tempo, entende? Então, a gente tem que entrar com um comando para interromper essa preguiça. O que a gente precisa é te sacudir, tirar você dessa inércia, dessa preguiça. E a forma mais rápida de tirar o cérebro da inércia é com um comando através de uma pergunta. Então, sempre que você estiver atirado no sofá e você observar que você precisa fazer, tá no horário do seu treino, você precisa se mexer, fazer alguma coisa, você tá com preguiça. Você vai mandar um comando que é uma pergunta da seguinte forma: eu preciso dessa preguiça agora, ou o meu emagrecimento e os benefícios do meu emagrecimento são mais importantes para mim? O que é mais importante para mim? É mais importante eu ficar atirado no sofá com preguiça, ou é mais importante eu fazer o que eu preciso fazer para emagrecer e para ter o corpo que eu quero? Boa. Percebe que tem uma grande diferença entre você pensar, vai dar tudo certo, eu vou emagrecer, do que você se fazer uma pergunta, eu preciso realmente dessa preguiça agora? Ou o meu emagrecimento e os benefícios do emagrecimento são mais importantes para mim e para minha vida? Boa. Esse é o primeiro passo, uma pergunta. Esse é o primeiro passo. E aí, você vai refletir. E tem uma coisa importante, Vini, de a gente trazer aqui. Pode ser que em alguns momentos você pense, não, hoje eu tive realmente um dia desgastante, eu tô com, sei lá, às vezes tá com algum sintoma físico mesmo, né? Tá com enxaqueca, tá indisposto. E aí realmente você vai decidir que você pode naquele dia ficar na preguiça, só que tem algo muito importante, você vai ter uma decisão. Você vai estar escolhendo. Porque uma coisa que eu falo muito para as pessoas que vêm se atender comigo e que são meus alunos é o seguinte: você tem que estar na escolha da sua vida. A grande questão é que as pessoas não têm posicionamento. Elas querem emagrecer, mas elas não se posicionam. Elas são levadas pela preguiça, elas são levadas pela gula, elas são levadas pela ansiedade. Boa. E você vai entender que tem momentos da sua vida que realmente você vai estar trabalhando mais, ou você está com um familiar doente. Existem situações de vida que realmente a gente vai se permitir não fazer um treino. Boa. Só que isso é exceção. Isso é exceção. A questão é que... O que tu falou, na verdade, na maioria das vezes, 99% das vezes, as pessoas que não conseguem vencer a preguiça, a falta de força de vontade, elas estão no piloto automático. Elas não decidiram nada, elas só foram. Exato. Né? E aí, exato, com essa pergunta, pelo menos, tu dá um passo para trás e te coloca numa situação de, opa, eu posso escolher. Já não estou mais no piloto automático, então eu já consegui dar um passo para trás e, peraí, não vou no piloto automático, deixa pelo menos, nem que tu diga não pro treino, mas tu já tá um passo à frente porque tu ficou, opa, tu já se colocou numa posição de escolha, o que é muito diferente de deixar se levar, né?
Exatamente. Então, assim, ó, é claro que quando você realmente aplicar essa pergunta, você vai perceber que a imensa maioria das vezes você pode ir, você vai acabar indo. Mas quando você não for, você vai por uma escolha. E aí é algo que eu falo muito para as pessoas, assim, ó, quando você escolhe, por exemplo, assim, ó, hoje eu escolhi não treinar. Hoje eu Tu escolhi escolheu, comer um né? doce. Mas eu escolhi. Eu não Boa. fui escolhida pela preguiça. Eu não fui escolhida pelo doce. Eu não estou numa posição de vítima. Porque a grande questão é que, muitas vezes, quando a gente não tem disciplina para fazer atividade física e para seguir uma dieta, a gente está numa postura de vítima. A gente não se posiciona na vida. Sim. Nós somos escolhidos pelos nossos problemas, pela preguiça, pelos padrões que vêm de fora. E isso é muito ruim. Isso é um padrão horrível, sabe por quê? Porque isso destrói com a sua estima. Porque aí, você com você mesmo, você se sente muito mal. Porque você sabe que você quer emagrecer. Você sabe que você quer alterar a sua realidade. Só que você não se compromete com você. E aí, quando você bota a cabeça no travesseiro, você pensa, que droga, de novo eu não fiz por mim. E aí, cada vez que você é envolvido pela preguiça, pela autossabotagem, você se destrói internamente, você se enfraquece. Boa. E aí, por isso que o processo, muitas vezes, ele é demorado, ou você tem uma recaída e não consegue voltar, ou você emagrece e depois engorda tudo de novo. Por quê? Porque você não aprendeu a se cuidar. Você não aprendeu a construir uma mentalidade onde você administra essas questões que vão acontecer na sua vida. Por quê? Olha, a gente está na vida e as situações vão acontecer o tempo inteiro. Ninguém está livre de ter problema, graças a Deus, né? Porque a gente aprende com os problemas. É. Mas você precisa lidar com ele. Precisa lidar. Boa, então, um dos pontos para vencer a preguiça é, primeiro, pelo simples fato de eu escolher, não vou treinar, eu já estou no controle. Muito diferentemente de eu nem saber o que aconteceu, nem me questionar, e quando vê, eu não treinei, nem sei, a preguiça me venceu de novo. Não, eu paro, cara, o que é mais importante, a preguiça ou o meu emagrecimento? Cara, meu emagrecimento, mas hoje eu não vou treinar, mas amanhã eu vou. Cara, você decidiu, já está no controle. No dia seguinte, com certeza, existe a tendência de você optar por treinar. E tá tudo bem, que a gente falou, nem a pessoa mais disciplinada do mundo não é disciplinada todos os dias, né? Então tem dias que realmente eu digo não pro treino, tu diz não pro treino, tu diz não tu diz sim para alguns alimentos de repente que não são tão saudáveis de vez em quando, e tá tudo bem com relação a isso, né? Então esse é o primeiro ponto, a gente se colocar numa situação de controle e de escolha. E aí a gente vai pro segundo ponto, falta de força de vontade. Tem algum outro caminho que não seja se posicionar dessa maneira, como tu falou da preguiça? Alguma outra pergunta, algum outro pensamento, alguma outra prática? Eu lembrei várias perguntas aqui de qualidade, uma pergunta para cada um dos vilões, tá? Boa. Mas uma coisa que a gente precisa falar, então, sobre a falta de força de vontade é que, quando a gente não tem força de vontade, a gente não tem clareza sobre os benefícios. Olha só. A falta de força de vontade, ela é caracterizada pela ausência de dopamina no nosso cérebro. A dopamina, gente, é a química que precede a recompensa. A dopamina é a química da conquista. Quando você quer conquistar, você, mulher, quer conquistar o homem, você, homem, quer conquistar uma mulher, ou você quer conquistar um projeto, qualquer coisa que você queira conquistar na sua vida, tem por trás a química da dopamina, que é aquele ímpeto, aquela química, aquela animação que precede algo que você vai ganhar. Então, quando você não tem força de vontade, você não está apaixonado pelo seu projeto. Você não tem conexão com os ganhos do seu emagrecimento. Você simplesmente diz, eu quero emagrecer porque eu quero emagrecer. Mas você não mostra com clareza quais são os benefícios disso. Olha só, eu quero emagrecer porque eu quero colocar um biquíni e me sentir bem. Eu quero emagrecer porque eu quero ter uma barriga trincada. Eu quero emagrecer porque eu quero melhorar o meu casamento. Eu quero emagrecer porque eu quero me tornar uma pessoa mais segura. Então, percebe que quando você traz dados de realidade, você tem clareza e você tem mais força de vontade. Então, a falta de força de vontade, ela está totalmente ligada à ausência de dopamina. Você não está conectado com a recompensa. Boa.
Então, nesse caso, se você está com falta de força de vontade, a pergunta é um pouquinho diferente. A pergunta é, por que que vale a pena? Por que que vale a pena eu emagrecer? Por que que vale a pena eu chegar cansado do trabalho e ainda assim fazer o treino que eu preciso fazer? Por que que vale a pena? Ah, vale a pena porque eu vou ter o corpo que eu quero, vou poder usar qualquer roupa. Então você precisa ter clareza nos benefícios, porque senão, olha só, Vini, tu faz alguma coisa que não tenha ganho. Que não tenha algum benefício no final, né? Sem propósito, né? Não, nada disso. Então, se você tá com falta de força de vontade, o antídoto para esse vilão é por que que vale a pena? Trazer clareza para os benefícios, trazer o sentido desse projeto, trazer a dopamina. Você tem que estar com o teu corpo cheio de dopamina, apaixonado pelo seu processo de emagrecimento. O seu processo de emagrecimento tem que ser assim, ó, o amor da sua vida. Boa. Aquele biquíni tem que te gerar tanta dopamina, tanta vontade de se mobilizar, porque o que que acontece? Muitas vezes, como eu falei, tudo é químico, né? Se você não tem dopamina, se você não tem a química para ir atrás de fazer o que precisa ser feito, a química que você tem é do prazer na preguiça, na comida. Aqui tem uma coisa muito boa de se falar, Vini, já que eu tô falando de química. Para as pessoas que são viciadas em doce, pega essa dica aí. Doce, olha só. Quando você come chocolate, pensa comigo, olha só. Quando você come chocolate, por que que você come chocolate? Porque dá aquele bem-estar, aquela coisa... Não dá uma coisa boa, Vini, depois do chocolate? Nossa, muito boa. Né? Dá, né? Muito. O que que é aquilo? É a serotonina. Serotonina. Porque o chocolate, ele tem triptofano, que é precursor da serotonina. Então, gente, tudo é químico. Quando a gente tem vontade de comer um chocolate, a gente quer a serotonina, o bem-estar. Aí ontem eu estava atendendo uma paciente, Virginia, ela disse, eu sou viciada em doce, eu sou viciada em doce. E eu falei, a tua vida deve estar muito amarga, né, querida? Tu não deve dar risada, tu deve estar envolvida em problema, o teu trabalho deve estar chato. Cadê o teu bem-estar? Cadê o contato com a natureza? Cadê tu ir lá no Instagram e olhar um meme, uma bobagem que faça você rir? Então, a gente precisa entender que o cérebro, ele quer essa química. Então, para você ter força de vontade, você tem que ter dopamina através dos benefícios do seu emagrecimento. Se você quer comer menos chocolate, você tem que ter serotonina no seu corpo de outras vias que não sejam doce. Boa. Então, dar mais risada, procurar momentos para se sentir bem, sabe? Aí eu falei para essa minha paciente, porque ela é uma pessoa super bem sucedida. Eu falei, querida, tu deve ter uma banheira na tua casa. Faz aí um banho aromático antes de dormir. Faz uma coisa para se sentir bem que não seja comer. Mas a gente vai sempre para a via do menor esforço, que é o chocolate, que é a comida. E você não precisa ter uma banheira na sua casa, mas você pode dar risada, você pode botar um filme de comédia, você pode se tornar uma pessoa mais leve. Boa. Sabe? Porque isso vai fazer com que a sua química durante o dia seja de mais bem-estar e quando você chega em casa no final do dia cansado, você não precisa descontar na comida, porque o seu dia foi mais leve. Foi mais leve. Boa. Então, o segundo, a falta de força de vontade é porque a pessoa não tem clareza 100% dos benefícios. Ela tem um pouquinho, emagrecimento, mas emagrecimento por si só não é o que vai mover, é algo além, né? Por exemplo, cara, eu preciso entrar no meu vestido de casamento, eu preciso, enfim, vou me formar, preciso estar bonita para as fotos, enfim, é algo além, é o benefício profundo que eu falo, benefício secundário. Primário é o peso, 10 quilos, qual que é o secundário? O que isso vai mudar na tua vida ao redor? E a maioria das pessoas realmente não tem, né? Elas começam no impulso e param no impulso também, né? E se a gente não tem um motivo para ação? As pessoas falam em motivação. Motivação. O que é a famosa motivação? É motivo para agir, gente. Para agir. Então você tem que ter clareza. Boa. Falta um motivo para agir, né? Não é motivação de dar pulinho, não sei o quê. Não, é um motivo. Qual que é o motivo de fato? É um motivo real. E na realidade, assim, indo mais profundo, Vini, nessa questão que tu falou,
o ganho primário é o emagrecimento, o ganho secundário é o vestido, e no final das contas, o que a gente quer sempre, por isso que eu tô falando de química aqui com vocês, e de bem-estar, porque no final das contas, o que a gente quer sempre sentir uma emoção. Boa. Por exemplo, quando a gente compra um carro e tem aquele cheirinho de carro novo, aquele cheirinho de carro novo, ele é tão bom, por quê? Porque ele nos remete à segurança, novidade, conquista, realização de um sonho. E isso tudo te traz emoções. Então, vocês percebem que tudo que eu tô falando aqui é para descarregar emoções de qualidade no seu corpo, porque o que a gente quer é sentir emoção. Lembra que eu falei, quem quer uma vida chata? Ninguém quer. A gente é viciado em sentir emoção. Então, tudo que a gente quer porque existe uma emoção por trás. Por trás. Boa. Então, a gente precisa trazer essa clareza. Agora eu fiquei curioso na pergunta da indisciplina. Da indisciplina? Ah, olhei aqui na minha colinha a indisciplina, que a gente fala tanta coisa. Fiz uma cola, Vini, para não esquecer de falar, porque é tanta coisa. Isso aí, não, as minhas lives. E a gente tem que passar aí, às vezes, o conhecimento de 5 anos, 10 anos em 40, 50 minutos, entendeu? Então, tem que fazer mesmo. Exatamente. Vini, então, assim, ó, a indisciplina é algo que tem a ver com as nossas desculpas. Ó, o Paulo Júnior, personal, parabéns, Ellen, amei você, ó. Ai, que bom, me segue no Instagram. Segue Ellen. Gostou de mim. Eu tenho live toda segunda-feira e falo, Paulo e pessoal, olha... Agora eu vou colocar uma meta, Vini, juro. Meta, Ellen, live de 1 hora, por favor. Porque tu faz demais? Dá mais tempo? Claro! Me empolgo! Vai 2, 3 horas, fio. Não, nem tanto, né? Nem tanto, calma. Mas ontem eu olhei, deu 1h40. Eu, gente, coitado de quem olhar essa reprise. Não, na verdade, quem olhar até o final é porque está realmente comprometido em aprender e mudar. Eu falo que o primeiro degrau da mudança é sempre se educar sobre o assunto, né? Você não precisa se tornar um especialista, mas você precisa entender e sair do nível da ignorância, porque quanto mais ignorante você for, e ignorante não no sentido feio da palavra, mas ignorante no sentido de ignorar, né? Quanto mais educado você for sobre o assunto, nesse caso aqui, o assunto emagrecimento, menos você vai buscar soluções que não vão te ajudar. Porque você vai estar mais educado, mais blindado. Então, a pessoa que chegou no minuto 1h38, essa pessoa aí, ela já não é mais ignorante, com certeza. Não. Mas conta aí, qual que é a questão da indisciplina? Bom, a indisciplina, ela também tem a ver com a questão da falta de clareza, né? Mas a indisciplina, ela pega em outro ponto que é relacionado às nossas desculpas. Vai ver, olha só. Vamos combinar aqui, ó. Tudo aquilo que a gente não tem disciplina, a gente sempre dá uma desculpinha, né? Tá na ponta da língua. Ai, não, olha só. Eu não tô fazendo atividade física porque... Ou, eu não fiz atividade física hoje porque só hoje tal coisa. A gente sempre tem as desculpas, né? O mas, só que... Sempre tem uma justificativa. Boa. Então, o que mata a nossa disciplina são as justificativas. E, de fato, tá? Eu não tô dizendo que não seja verdade. Porque, às vezes, a gente tem justificativas, a gente tem desculpas que são plausíveis, aquilo é uma realidade. Né? Por exemplo, assim, chegam umas pacientes e dizem assim, não, olha só, Ellen, eu não tô conseguindo seguir a dieta porque tá uma loucura essa pandemia. Vai filho pra escola, volta filho pra escola, vem marido, vai marido. É uma coisa, né? Então, realmente, às vezes, a vida, ela nos traz esses desafios e a gente se justifica por coisas que estão acontecendo. Se tá acontecendo ou não, o fato é, você tem que colocar isso de lado. Porque se você se alienar com essa realidade... Seja ela uma inventada, uma desculpa que você inventa para você mesma, ou uma desculpa que realmente está acontecendo, você precisa deixar isso de lado. Porque a gente só consegue ter disciplina para aquilo que a gente se coloca em prontidão. A disciplina, ela vem quando a gente assume uma postura interna que diz assim, olha, não importa o que aconteceu, não importa de quem é a culpa, não importa nada lá fora. O que importa é que agora eu tô pronta para emagrecer. Agora eu tô...
Não importa o que passou, entendeu? Ou seja, daqui para frente, o que eu posso fazer? Então, para a gente vencer a indisciplina, a gente precisa deixar de lado todas as condições inadequadas. Ai, mas é que hoje choveu. Mas é que hoje eu acordei com dor nas costas. Mas é que hoje as crianças foram para a escola e voltaram. Mas é que hoje o almoço atrasou. Mas é que hoje... Sem mas é que. Mas é. A turma do mas é, né? Às vezes eu entro na turma do Mazé também, tá? Mas aí a gente tem que estar ligado para não entrar na turma do Mazé. Mazé é fogo, hein? O Mazé é fogo, mas o Mazé, às vezes, ele ataca, Vini. A gente tem que estar, tem que estar de olho no Mazé. Mas é um cidadão que vem e tira os nossos desejos. Boa. Então, gente, tem que sair da turma do Mazé, tá? Tem que largar as desculpas, justificativas. E de novo, tá? Eu falo brincando para vocês aprenderem, para a gente trazer leveza. E a gente tem, às vezes, uma realidade que é desafiadora, mas a gente não pode olhar muito para ela. Porque, sabe, a realidade ela não tá muito boa, né? Não tá fácil para ninguém, né? Não tá muito boa. Então, a gente tem que entender assim, ó. Se a gente sabe que o cérebro ele é um órgão que reage a informações, essas informações que eu vou descarregar no meu cérebro, eu tenho que escolher. Eu tenho que ser inteligente. Entende? Então, se eu sou uma pessoa inteligente, se eu sei onde eu quero chegar e a realidade não tá boa, existe algum motivo para eu informar essa realidade pro meu cérebro? Que é a minha Ferrari? Tu vai botar uma gasolina power aditivada ou tu vai botar uma gasolina porcaria que vai entupir. O que acontece, Vini? Vocês que são homens aí que sabem. O que acontece quando a gasolina é ruim num carro? Entope, sei lá, eu não ando. Não vai, fica ruim. Não vai, entendeu? Então, assim, você tem que botar uma gasolina power, uma gasolina aditivada na sua Ferrari para que ela realmente te leve onde você quer chegar. Boa. Então, a gente cobriu aqui a preguiça, a falta de força de vontade e a disciplina. E só para finalizar com chave de ouro aqui, Ellen, se tu tivesse sentada de frente com uma pessoa 20 quilos acima, qual seria a dica que tu daria para fechar para essa pessoa? A gente já falou de 3 coisas aqui, mas qual seria a dica, o parágrafo, a frase, ou enfim, a citação, ou qualquer pensamento que seja, que tu diria para essa pessoa, né? O que tu falaria? Ela chegaria para você e diz assim, Ellen, me ajuda. O que tu responde para ela? Olha, existem vários padrões que a gente tem que atuar numa pessoa que está acima do peso. Mas a coisa mais importante é, olha para aquilo que tu quer. Olha para aquilo que tu quer e para os modelos de sucesso. Porque se tu olhar para a tua dificuldade, para tudo que já foi e para tudo que tu construiu até aqui, você só vai ter mais disso. Então, uma pessoa que está 20 quilos acima do peso, ou 30 ou 50, ela já tentou muita coisa. E tem muita bagagem que deixou ela pesada. Só que o que vai fazer você ir para frente com a sua Ferrari é algo que vai te dar velocidade. E a velocidade, ela vem com leveza. Então, você tem que trazer leveza para sua vida, olhando para aquilo que você quer. Olha para o teu objetivo e olha para as possibilidades. Nega tudo que tu fez que não deu certo, tudo que tu não conseguiu até hoje, esquece isso. Tenha essa decisão de prontidão, de estar pronto. Ok, eu tô a 20 quilos acima do peso, mas agora eu tô pronta e eu vou traçar esse objetivo e eu só vou olhar e me vincular para aquilo que me leva para aquele objetivo. Blinda, não te distrai. A grande questão é a distração. Ah, mas será que essa dieta? Mas será mesmo que esse Vini aí com essa carinha vai poder me ajudar? Ai, dá certo para todo mundo. E essa Ellie aí tá falando, mas não sei. Blinda isso, cancela, sabe? Confia, porque as pessoas, elas se distraem muito duvidando, se justificando. Sabe? Porque é uma tendência que todos nós temos, Vini, de pensar, mas será que pra mim... Sempre essa conversinha, né? Pro outro sempre é mais fácil. E isso é verdade, a gente olha pra realidade dos outros e sempre na nossa visão, pro outro é mais fácil. Só que não é, porque a gente só tá olhando
o resultado final. Então, olha para o teu resultado final. Porque se alguém conseguiu, essa pessoa tem a mesma coisa que tu, que é um cérebro e 24 horas num dia. Boa, e 24 horas. Tem as duas coisas, né? Não tem como não ter, aquela pessoa tem cérebro, eu não tenho. Não tem como, né? Não tem como, aquela pessoa tem cérebro, eu tenho cérebro que nem ela, mas ela tem 24 horas, eu tenho 12. Não existe também. Então, cada um acorda, todo mundo acorda, né? Com o mesmo tempo, com o mesmo órgão cerebral, né? Aí o que vai mudar, na verdade, é a percepção sobre as coisas de uma pessoa para outra. E eu falo que a questão até de fazer a questão, a palavra motivação em si é uma palavra que tem um certo... As pessoas, elas acham que motivação é acordar dando pulinhos e acordar feliz e tal. E eu falo que, eu digo, cara, os dias que eu acordo motivado é naquela semana antes da virada do ano novo. Essa semana é a melhor semana do ano. Que, nossa, é um clima muito bom, virada de ano, todo mundo na praia, motivado. Eu falo que as pessoas têm 7 dias de motivação no ano, que é essa semana. Depois disso, a gente tem 358 dias que não vai ter essa sensação. Então, se você depender só dessa semana de motivação, cara, não vai acontecer nada, né? Então, a gente tem que não depender disso, mas depender de fazer o que precisa ser feito, apesar de, né? Apesar da minha desculpa, apesar da minha preguiça, apesar da minha força de vontade, apesar da minha dor, apesar do meu trabalho, apesar da minha faculdade, apesar da minha falta de tempo, apesar de tudo, tem que fazer o que precisa ser feito. Então, não dependa da motivação da última semana do ano novo, da última semana do ano, mas sim dependa dos 358 dias depois, né? Que é quando as coisas vão acontecer e, de fato, você vai obter resultado e, principalmente, manter o resultado, né? Então é isso, Ellen. Obrigado pelo tempo. Quer dar mais uma mensagem final aí? Sobre isso que tu estava falando, né, dos outros dias que não são os dias de motivação, a coisa mais importante e a maior gratificação que eu tenho, Vini, no meu trabalho, não é apenas o emagrecimento das pessoas, e sim quem elas se tornam nesse processo. Porque quando a gente vence esses vilões e quando a gente emagrece, o que vem através desse resultado é uma nova pessoa. Então, a gente precisa se apaixonar pelo caminho, porque é o caminho que nos ensina. Então, quando você vence a sua preguiça, a sua indisciplina e a sua falta de força de vontade para o seu emagrecimento, você traz isso para todas as outras áreas da sua vida. E isso que é o mais bonito. Porque talvez você esteja precisando trazer esses ingredientes para questões que hoje não trazem completude e felicidade para sua vida. E quando você incorporar esses novos hábitos através da sua alimentação e de uma rotina saudável, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, isso é uma coisa que me dá muito orgulho, sabe, Vini? De ver a transformação pessoal de quem passa por um processo de desenvolvimento humano e desenvolvimento mental, porque vai muito além disso. Então, todos nós somos muito mais capazes do que nós pensamos. E talvez muitas pessoas pensam que não são capazes de emagrecer, que as outras pessoas conseguem e elas não. E eu posso te garantir que você consegue. Você só precisa trazer a consciência e ter novas escolhas, porque você é totalmente capaz. Boa. Fechou com chave de ouro, então. Ellen, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelos ensinamentos aí. Então, obrigado pelo teu tempo e nós vamos nos falando, beleza? Com certeza. Beijo, gente. Tchau, Vini. Tchau. Beijo. Até mais. Até mais.